Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a esta emissão do Dito e Feito, hoje com o presidente do CDS-PP e recandidato, se assim se pode dizer, à liderança do partido, Congresso 14º, este fim de semana, depois de amanhã, sexta, sábado e domingo, 3 dias de trabalho a preparar o futuro pela Madeira. Pode-se resumir assim ou isto é muito pouco, Presidente? Não, acho que é precisamente isso. A minha moção de estratégia política tem 54 páginas, apenas 7 são dedicadas ao partido e à estratégia política para as eleições regionais do próximo ano e 47 são dedicadas precisamente aos problemas da região autónoma da Madeira e às soluções. Há 145 medidas nas diversas áreas económicas, sociais e políticas que configuram as 10 prioridades da governação que o CDS-PP entende que deve ter o governo da Madeira nos próximos anos. Que prioridades são essas? Se podemos A primeira era regenerar o sistema político. Eu acho que é preciso devolver a confiança na política aos cidadãos. Os cidadãos precisam de voltar a acreditar que quem está na política está numa missão de serviço público e tem idoneidade, apesar de todos os casos que são conhecidos. Para isso, acho que é preciso dignificar o Parlamento regional, reforçar os poderes de fiscalização do Parlamento e exercê-los em relação aos governantes, respeitar os direitos das oposições, reduzir substancialmente as subvenções, isto é, o jackpot atribuído aos partidos e grupos parlamentares, criar uma lei de incompatibilidades para os deputados para separar aquilo que é política daquilo que são os negócios, despartidarizar a administração pública regional e introduzir a meritocracia como princípio básico de promoção na função pública e, finalmente, desgovernamentalizar a própria sociedade. Isto é o primeiro grande compromisso, que é regenerar o sistema político. O segundo é uma estratégia de credibilização e de afirmação da Madeira no seio da nação portuguesa e da União Europeia. A dívida oculta do governo regional em 2011 provocou a má reputação da Madeira. E nós precisamos de voltar a ter uma autonomia e um governo credibilizados, que valorizem até a nossa posição geoestratégica, a nossa zona económica exclusiva, a mais-valia que constitui para Portugal as nossas comunidades imigrantes e para a própria União Europeia. O terceiro é o novo contrato financeiro entre a Madeira e a República, que conduz à reestruturação da dívida regional, melhorando as condições, os prazos e os juros e assegurando que o Estado cumpre na região as suas tarefas fundamentais, designadamente o direito ao acesso à educação e à saúde, e também que dava cumprimento ao princípio da continuidade territorial. Quarta prioridade, ganhar autonomia fiscal para baixar impostos. O CDS já tem pronta uma proposta de redução da carga fiscal em 10% para o próximo ano nos impostos diretos e indiretos. Esperemos que o Governo Regional e o PSD venham a aceitar esta nossa proposta a quando da discussão do Orçamento Regional. Se me permite, Presidente, a cobrança de impostos entre janeiro e outubro aumentou, comparativamente ao ano passado, 72 milhões de euros. Precisamente. A nossa descida de 10% no IVA, no IRS, no IRC e no Imposto sobre os Combustíveis custa 82 milhões de euros, menos receita. Ora, se nós atendermos a que de janeiro a outubro a receita cresceu 72, estamos a falar de um déficit de 10 milhões, que podemos ir buscar na renegociação das parcerias público-privadas, que são um escândalo, da Via Litoral e da Via Expresso, que os contribuintes já pagaram no valor de 1.000 milhões de euros e que precisam de ser renegociadas porque oneram os orçamentos até 2029, podemos ir buscar na alienação, por exemplo, de património das sociedades de desenvolvimento e do Governo Regional, que não está a ser usado. E portanto, uma pausa nesta questão dos impostos, porque parece-nos uma proposta execuível, porque neste momento os madeirenses são os portugueses que mais pagam impostos no país. Cada madeirense que trabalha paga em média 5.080 euros por ano de impostos. A quinta questão é muito importante, a quinta prioridade, que é rever as políticas de transportes marítimos e aéreos. Precisamos ter ligações aéreas com preços máximos para residentes, estudantes e doentes deslocados, reduzir os custos e as taxas, quer nas operações dos portos, quer nos aeroportos, aproximando aos valores médios nacionais, subsidiar o restabelecimento de uma ligação marítima entre a Madeira e o continente e, finalmente,
a rever as ligações aéreas e marítimas com o Porto Santo, cujos preços são, designadamente os aéreos, proibitivos. A sexta aposta deve ser no turismo nos setores produtivos, canalizando para estes setores económicos os 800 milhões de euros que virão entre 2014 e 2020 para a Madeira da União Europeia, apostar no crescimento da economia verde, ligada à agricultura e aos recursos naturais, na economia azul, ligada ao mar, e valorizar naturalmente os valores que nos distinguem enquanto destino turístico. E isso é, sobretudo, valorizar a nossa paisagem. Finalmente, nesta área, concentrar os recursos financeiros para a venda da madeira no exterior na agência de promoção. A sétima prioridade é a qualificação dos recursos humanos. Sem recursos humanos qualificados não temos uma economia pujante, e isso reflete-se na fraca produtividade, e combater a chaga do abandono escolar que atinge números escandalosos na nossa região. A oitava prioridade é uma nova política cultural que valorize a nossa história de 600 anos, que será espero que seja celebrada em 2018, 2020, e que infelizmente o Governo Regional ainda nem sequer criou uma comissão para preparar essas comemorações, que deve ser um momento de orgulho de ser madeirense, de afirmação, de reforço da nossa própria identidade enquanto povo, e sobretudo valorizar o nosso património edificado do ponto de vista turístico, para além de apostar naturalmente naquilo que eu chamo as novas descobertas, que são as indústrias criativas da inovação e do conhecimento. A nona prioridade é uma aposta desde há muitos anos do CDS, que é a construção do novo hospital, e finalmente, mas não em último lugar, um combate sem tréguas às desigualdades sociais, à pobreza e à exclusão social que tem vindo a crescer com esta crise económica. Parece que depois de elencar todos esses 10 compromissos, quem nos está a ouvir, eu julgo, ou pelo menos se me permite esta extrapolação, subscreve na íntegra esse mini-programa que acaba de apresentar aqui. Eu acho que estas são as 10 prioridades que a Madeira precisa para o Governo nos próximos 4 anos. Agora é preciso medidas concretas. E nesta moção, não posso explicitar, obviamente, claro, numa entrevista tão curta, tem 145 medidas para aplicar estas 10 prioridades. A questão que eu coloco é, esse tem sido, de certa maneira, essa base desses 10 compromissos, para quem não sabe, tem sido o trabalho do CDS neste fim de legislatura, nesta presente legislatura que acaba agora em 2015. A minha pergunta é, com esta situação política na região, as pessoas têm noção que esse resumo que fez é, de facto, a substância de todo um trabalho que o CDS vem vindo a fazer nos últimos anos? Eu acho que o CDS, que em 2011 os madeirenses confiaram como principal partido da oposição, assumia esse estatuto. Como se sabe, o CDS, apesar de ser o principal partido da oposição, tentou construir com o Partido Socialista uma plataforma pré-eleitoral para um projeto vencedor no próximo ano nas regionais, em torno de um candidato comum a presidente do governo, que na nossa opinião não devia ser nenhum dos líderes partidários, quer do CDS, quer do PS, e isso nada tem a ver com competências ou com qualificações, tem a ver com o facto de tentar encontrar uma pessoa que unisse os partidos, os votos dos partidos, mas que penetrasse noutros eleitorados e fosse reconhecido pelo povo da Madeira e do Porto Santo como um bom candidato a presidente do governo, em vez de afunilhar nos dois partidos. Esta nossa ambição, esta nossa proposta, a iniciativa, esbarrou na opinião do líder do PS, que, na sua teimosia de ser candidato a chefe do governo. Nós prosseguimos o nosso caminho será de alternativa ao PSD, temos programa, temos equipa, estamos preparados para governar a Madeira. Mas a moção não faixa, de modo algum, o CDS a coligações ou entendimentos? Antes, pelo contrário, o CDS diz na sua moção, que eu espero que seja aprovada no Congresso, na moção que eu subscrevo, que não deve haver maiorias absolutas nas próximas eleições regionais. Estamos fartos de maiorias absolutas, de 40 anos de poder absoluto de um só partido. Era bom para a democracia na Madeira, era bom para a autonomia, era bom para a governação que os resultados eleitorais obrigassem os partidos a se entenderem e a subscreverem compromissos em nome do povo da Madeira e do Porto Santo. É isso que o CDS fará? O CDS irá colocar-se onde o eleitorado madeirense o quiser colocar? O CDS fará, depois das eleições, aquilo que o povo lhe disser no dia das eleições.
Um respeito absoluto para aquilo que for o voto sufragado nas urnas. Ler bem os resultados eleitorais. Há uma questão que eu julgo que as pessoas dirão em casa, mas qual é a legitimidade que os partidos que estão aqui têm para resolver o problema? E se permite numa assentada colocar-lhe já outra questão. Parafraseando o Ricardo Araújo Pereira, o humorista de conhecido de todos os portugueses, que dizia que falam e não dizem nada. Às vezes, quando estou a me lembrar deste humorista, lembro-me dos Delfins. A minha pergunta é, de uma assentada, há legitimidade, vê legitimidade e razão no CDS para se aproximar na linha da frente e dizer não, nós estamos aqui, queremos resolver o problema da Madeira, é para isso que esta moção também significa, estes 10 compromissos são isso, e votar naqueles que nos últimos 40 anos, ou que de certa maneira são o símbolo, os candidatos à liderança do PS, no fundo expressam o símbolo daquilo que é a governação de 40 anos, faz sentido, ou mesmo no próprio PS, que também está aqui há alguns anos. É um voto útil, é um voto que deve ser feito. Eu sei que o líder do PP se calhar dirá que não, mas a questão tem que ser colocada mesmo. Eu acho que se nunca houve uma alternativa sólida e consistente ao PSD ao longo destes anos, isso deve-se ao Partido Socialista, que foi o principal partido da oposição. A segunda questão dos Delfins. Acho que os candidatos à liderança do PSD não têm autoridade de legitimidade para criticarem uma obra para a qual eles próprios contribuíram. Que eu saiba, há 3 anos, quando estávamos a disputar eleições regionais, em outubro de 2011, os 6 candidatos à liderança do PSD estavam ao lado do Dr. Alberto João Jardim a pedir votos para a maioria absoluta que ele veio a ter com 48,5%. E nessa altura, eles já sabiam, esses 6 candidatos, o estado da região, porque foi em setembro desse ano, um mês antes, que a Madeira não tinha dinheiro para pagar salários e teve que pedir o resgate à República. E, sobretudo, eles já sabiam também que ia haver um plano de ajustamento que ia sufocar as famílias e asfixiar a economia regional. É por isso que eu acho que eles não têm autoridade e legitimidade para se afirmarem a alternativa a coisa nenhuma. Quanto à autoridade e legitimidade do CDS, eu acho que ela advém do facto de ser o principal partido da oposição, advém do facto de termos ganho a Câmara Municipal de Santana e 4 juntas de freguesia e estarmos a cumprir integralmente aquilo que dissemos ao eleitorado, isto é, menos taxas e impostos, designadamente isto está a ser aplicado em Santana, uma política de proximidade às populações, apoios aos jovens carenciados, apoios aos idosos e, portanto, tudo isto nos dá uma marca CDS nas autarquias. Eu costumo dizer, e acho com tudo a apropriação, que se viessem a se realizar agora eleições para as 4 juntas de freguesia, ganhamos Santana, São Jorge, Fajã de Ovelha e Ponta do Parco. E para a Câmara Municipal de Santana, as pessoas que confiaram no CDS voltariam a confiar, porque reconhecem que estamos a cumprir aquilo que dissemos. Para além disso, temos autoridade e legitimidade de termos sempre posto os interesses da Madeira e do Porto Santo acima dos interesses partidários. Eu recordo que eu próprio saí da Assembleia da República em ruptura com o meu partido a nível nacional e com o Governo da República por causa da TSU dos pensionistas que, felizmente, não se veio a aplicar. Eu recordo que o deputado que me substituiu, o deputado Rui Barreto, votou contra o Orçamento de Estado para 2013 e o Orçamento de Estado para 2014 e foi sancionado partidariamente por causa disso, penalizado. E, portanto, temos toda a legitimidade para dizer que temos aqui uma alternativa que os madeirenses podem confiar. Ora, então, agradecer ao Presidente do CDS-PP, desejar um bom trabalho e dirigir este trabalho que, já se pode dizer, vai ter a presença de Paulo Portas, do Vice-Primeiro-Ministro. Apesar das relações entre o CDS Madeira e o CDS Nacional não serem as melhores, é o Presidente do partido, fui convidado e virá à sessão de abertura na próxima sexta-feira. E peço só mais um minuto, Presidente, para a nota da semana. Vamos então já à agenda. Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. E hoje a nota da semana é precisamente a notícia fresca, que vem de terça-feira e que por estes dias ficará de forma definitiva. Zé Manuel Rodrigues, a reviravolta no IRS para o Orçamento de 2015 é uma boa notícia? O Governo, a maioria PSD, recua ou é uma questão de bom senso? Eu acho que se recua em nome dos interesses da população para que as pessoas paguem menos IRS, porque já pagam demasiado de impostos, é um recuo bem vindo e é um recuo de quem revela bom senso. Eu gostaria que este governo tivesse ido mais longe e tivesse diminuído a sobretaxa do IRS. Espero que aquela cláusula de salvaguarda que permite que, se a receita crescer,
possa ser devolvido aos contribuintes o dinheiro da sobretaxa, que essa receita cresça e que o dinheiro da sobretaxa regresse ao bolso dos portugueses. Para que os nossos ouvintes sabem de que é que estamos a falar, o Governo vai recuar neste sentido, portanto, continua a poder haver abatimentos em relação às rendas, aos juros da renda da casa, à habitação, também aos seguros e aos PPRs. Portanto, parece-lhe então uma boa medida que acho que é uma boa... mantendo tal o quociente familiar. Sim, eu acho que faz sentido o quociente familiar, que é, quanto mais filhos as pessoas têm, obviamente que isso traz mais encargos, têm que pagar menos impostos. Estávamos aqui a ver os dados e chegamos à conclusão, pelo aquilo que a imprensa nacional está a dizer, que uma família com 2 filhos pode poupar 3 mil euros por ano. É uma boa notícia para essas famílias. José Manuel Rodrigues, obrigado. Felicidades para esta reeleição quase certa, é verdade, mas o partido não é a unicidade. Eu é que agradeço e cumprimento E até uma ouvintes. próxima oportunidade. Deixo-lhe, como sempre, com a sugestão da semana e, se calhar, ainda peço mais um segundo ao Presidente do CDS. A sugestão hoje fica para o seguinte: dia 8, segunda-feira próxima, é dia de começar a preparar o Natal, as searas, Natal na Madeira, missas do Parto. Deixo-lhe uma sugestão, se calhar, um destes dias, pedir que as missas do Parto e toda aquela música passe a património imaterial. Das missas do Parto. E podíamos, se calhar, pedir, como a canção do Alentejo, que faça parte do património imaterial do país. Nunca se calhar não é uma má proposta. Portanto, é a religiosidade, mas também são os aromas, as searas, os junquilhos, as luzes, a família. E neste dia, lembrei-me de um poeta que é curioso, foi vice-presidente do CDS, já António. Precisamente. O nosso amigo comum foi colega vice-presidente do CDS Madeira num tempo muito difícil, nos anos 80, nosso colega de profissão, de que deixou imensas saudades. Novo, morreu com 50 anos. Um grande abraço. Mas deixou uma grande obra. E é uma homenagem a ele e ao Natal, que vou citar este poema dele rapidamente. Não se vê ninguém nos beirás das velhas casas escuras de pedra viva e mal iluminadas pelas candeias expostas aos pés do presépio. Só. Uns pastores descem as serranias, saltitando riachos de papelão, trazendo aos ombros ovelhas brancas com um cheiro de alegre campo silvestre. Nas grutas castanhas de sombras frias, umas palhas gastas de outras eras indicam o descanso do menino. Lá fora, ao agasalho à luz, uns palmas de festa, a sinfonia, o tempo para fazer alegrias. Até para a semana e comece bem a fechar o Natal, todos nós merecemos. Outro convidado, eu agradeço que tenha estado desse lado.